Bom, gente, a gente já está na igreja, está tudo preparado aqui. Eu estou com o diácono Alex, com o evangelista William, e a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês sobre novos recomeços, beleza? Roda a vinheta! Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? A gente está num bate-papo descontraído aqui. Eu sou o pastor Fábio da comunidade Tenda e a gente está no podcast do bate-papo da Tenda, beleza? Gente, eu estou com duas personalidades ilustres aqui da comunidade Tenda e eles vão se apresentar para vocês aí, tá? Fica atento aí. Personalidade ilustre, ele foi muito além, poxa vida. Eu sou o evangelista William e sirvo a Deus aqui na comunidade Tenda já tem quase um ano e essa turma é gente boa demais. E você? Eu me chamo Diácono Alex, sou do Rio de Janeiro. Foi algo tremendo que Deus fez na minha vida. E hoje eu resido aqui em São Paulo. E estou aqui com a comunidade Tenda, aqui com meus irmãos, aqui num bate-papo aqui descontraído. Ele já quer pregar, pastor. Não, já quer. Não é possível o negócio. Na verdade, o que acontece? Ele já falou de onde que ele vem, o que ele faz, que ele é diácono, mas beleza, vamos lá, gente. Hoje o nosso título, o nosso bate-papo hoje vai ser, o título vai ser Novos Recomeços. Amém. Todo mundo Amém. tem algumas histórias aqui para contar, mas hoje a gente vai saber a sua história. A sua Glória a história. Deus. Você é o nosso convidado de hoje, Alex. Sobrou pra você. Vai lá, irmão William. Evangelista William, na verdade, pessoal, o que acontece aqui? O evangelista William, ele tem alguns pensamentos diferentes com relação ao evangelismo. Nós sentamos, conversamos e o podcast, na verdade, é uma das formas de evangelizar, tá? Fala um pouquinho sobre esse pensamento seu antes da gente começar esse bate-papo. É bem isso, pastor, que na verdade a gente está vivendo um outro tempo, né? Sim. É um outro tempo, né? Então, o tempo que a gente está vivendo hoje é da mídia social. Não tem o que fazer. Muitas pessoas são alcançadas através da rede social, né? E o bate-papo na Tenda aí, esse podcast, surgiu durante uma conversa descontraída entre eu, o pastor, o nosso irmão diácono Alex, né? Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos comprar os equipamentos? Vamos para cima. E assim Deus fez e estamos tentando, para a glória de Deus, alcançar vidas através da rede social. Gente, é algo assim extraordinário. Vocês estão vendo aqui, mexendo aqui no computador, que na verdade só estamos nós três aqui, a gente está editando, filmando, falando, gravando, nós somos todos aqui da igreja. Deus vai enviar pessoas, pode ter certeza, eu tenho fé, Deus vai enviar pessoas. Aproveitando aqui o ensejo, você que quer contribuir para o crescimento do nosso canal, da nossa igreja, e abençoar vidas, e que através desse testemunho que vai rolar, esse bate-papo que vai rolar hoje, possa alcançar mais pessoas, você pode contribuir. Vocês estão vendo o nosso cenário? Tem uma televisão pequena, você pode ajudar a gente a conquistar uma televisão melhor, um microfone melhor, ter pessoas com qualidades de som melhor aqui para estar atuando, ajudando a gente. Então, depois a gente vai deixar o Pix e você pode direcionar, olha, esse Pix aqui é para ajudar na live, ou esse Pix aqui é para ajudar no evangelismo, que tem várias coisas de evangelismo também, né? Várias ideias aí que a gente tem, que a gente vai fazer um outro podcast só falando sobre evangelismo, tá? Que pode rolar aí, beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Não fica desesperado, não fica nervoso, tá? Não fica nervoso, vai respondendo devagarzinho e a gente vai batendo um papo, beleza? A primeira pergunta, da onde que você é do Rio de Janeiro ali? Qual região que você é? Eu sou de São João de Meriti, lá Baixada Fluminense. É um bairro que é muito violento e Deus, ele nos tira às vezes de um conforto. É um momento de conforto que a gente se encontra. Então, Deus me tirou do Rio de Janeiro, São João de Meriti, para cá, para São Paulo. Beleza, você é de São João de Meriti. Você já foi para o Rio de Janeiro, evangelista? Eu tive a oportunidade de ter ido ao Rio, mas eu fui a trabalho. Nunca fui conhecer Cristo Redentor, Copacabana, Ipanema. Essa eu não tive a oportunidade ainda, porque falta, ó. Mas a trabalho eu conheci ali a Nova Iguaçu e Seropédica. Falta recurso ali. Eu fui para o Rio de Janeiro também. Fui só para lugar bom lá no Rio de Janeiro. Salgueiro, São Gonçalo. Bom, Dona Marta, Meia, Providência, Morro da Providência, né? Conheci alguns lugares. Um pedacinho do Alemão, conheci também. Eu vou falar para você. Conheci bastante coisa lá. Você tem alguma pergunta específica para falar para ele, evangelista? Olha só, eu tenho.
Deixa eu te falar, irmão Alex. Vai com calma, meu irmão, vai com Não, calma. eu tô tranquilo. Você sabe por que as camadas de gelo... É brincadeira. Eita, aí você vai me assustar. Brincadeira. É mesmo, é tudo isso aí. Você vai ter que falar da camada de ozônio aqui. Puxa vida, a camada de gelo tá derretendo, poxa. Irmão Alex, a pergunta que eu tenho a fazer para você é o seguinte. Estava no seu plano, você tinha esse projeto no seu coração de estar vindo para São Paulo? A pergunta é o seguinte, se você já estava desenhando isso no seu coração, eram os seus planos vir para cá ou não? Não, meus planos, eu não tinha plano nenhum para vir para São Paulo, por quê? Porque primeiro que eu não tenho parente nenhum aqui em São Paulo, não tenho amigos, nunca tinha vindo aqui para São Paulo, não conhecia. E foi algo que foi um projeto de Deus, né? Entendo. Peraí. Olha só, irmão Alex, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se estava nos seus planos, projetos, ou você estava orando a Deus com a intenção de vir para São Paulo, a pergunta é o seguinte, você já tinha desenhado, traçado isso no seu coração para poder estar aqui hoje? Não, isso aí foi algo que Deus, um agir de Deus, porque eu não tenho parente em São Paulo, não conheço ninguém, e foi algo que Deus fez na nossa vida, uma mudança extraordinária, porque é difícil você fazer uma mudança assim, de você ir para um local que você não conhece ninguém, e no momento eu fiquei apreensivo, eu, minha esposa, minha filha, porque é uma mudança muito drástica, mas é algo que Deus faz. Às vezes Deus vai nos tirar de um momento de conforto, vai nos levar num lugar distante para que alguém seja alcançado, para que a obra do Senhor continue, para que a glória dele seja alcançada. Gerou muita dúvida, né? Porque é difícil você ir para um lugar que você não conhece, né? Lugar desconhecido, e eu entendo a sua dificuldade porque eu também passei por isso, né? Sim, na verdade, o que a gente olha no contexto geral, toda mudança ela traz algo de bom e algo de ruim. Sim. E você tem um aprendizado em tudo, né? A gente costuma, quando que ele chegou aqui, eu comecei a brincar com ele, porque como que eu fiquei um tempo no Rio de Janeiro, então eu conheço lá, eu falei assim, você vai sentir diferença mesmo, você vai dormir, não vai ter barulho de tiro, você vai ficar bem tranquilão, você pode ficar na rua até tarde, você pode deixar sua filha brincar na rua, tem algumas mudanças. Na verdade, quando que a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente olha com uma situação com um olhar de misericórdia, porque é um descaso tanto político como da polícia, de um modo geral, né? Existe uma falha muito grande, mas o Senhor ele tem um olhar, eu acho, de misericórdia para o Rio de Janeiro. Eu costumo dizer, evangelista, que quem é cristão no Rio de Janeiro, quem é crente no Rio de Janeiro, é crente de verdade. Sim. Aqui em São Paulo, você fala para o irmão assim, puxa, vamos lá para a igreja lá para adorar a Deus? Ele fala, rapaz, eu vou falar para você, eu vou, mas fica aquele negócio. Sim. Agora, o pessoal do Rio de Janeiro, você fala assim, se for para a igreja, se ele for para a igreja, ele vai debaixo de tiro, debaixo de opressão, debaixo de chuva, milícia cobrando, bandido descendo bala, é tudo. Então o crente no Rio de Janeiro é crente. E a arma dele é a Bíblia, né? Tô indo pra igreja, a arma é a Bíblia, né? Você já foi parado lá no Rio de Janeiro por alguém? E é um povo que é muito respeitado, né? O povo evangélico lá, né? Muito. Eu acho que é mesmo. Na verdade, tem os malandros do Rio de Janeiro, sim, tem aqueles irmãozinhos que a gente sabe como que funciona, né? Mas nós não estamos aqui nesse lugar, né? Quem faz o papel de acusador é Satanás. Cada um sabe o que faz da sua vida, né? Mas tem alguma história que você pode contar? Tipo, eu estava indo para a igreja, aconteceu tal situação? Tem. Uma vez eu estava saindo, me arrumei, eu, minha esposa e minha filha, estava saindo para ir para cultuar o Senhor. Quando a gente botamos o pé na porta, a bala começou a comer e a gente esperamos a bala o tiro parar de comer lá e... Teve que abaixar todo mundo? Todo mundo abaixar, porque a gente não sabe qual a direção que vem a bala. Então a gente teve que esperar, então é uma sensação muito ruim. Então Jesus te salvou duas vezes. Duas já vezes. É três. Já está 3 vezes já. Três vezes Jesus se salvando. Primeira salvação, ele aceitou Cristo. Segunda. A segunda foi tirada do Rio de Janeiro para São Paulo. E a terceira, livrou da bala. Oh, Jesus. Rapaz, eu vou contar um negócio para vocês. Ó, presta atenção nisso. Ele chegou aqui na nossa cidade, né? Em Itatiba, e falaram para ele assim, né, que aqui tem alguns lugares que tem ponto de tráfico de droga, toda cidade tem, todos os lugares tem, né, que era perigoso para ele lá. Aí, você não sabe o que ele me fez, viu? Conta você, Alex, conta você o que você aprontou.
Eu cheguei aqui, né? Como eu não conhecia a cidade, então foi um amigo meu que já estava um tempinho aqui, que é do Rio de Janeiro também. Ele até riu no momento. E eu perguntei, ele falei assim, poxa, aqui falaram que tem biqueira, que lá no Rio se fala tráfico. Certo. Sim. Onde o pessoal do tráfico vende droga. Ele falou que tinha, ele riu da minha cara no momento, porque eu fiquei com a cara assustada. Então ele falou, eu vou te levar lá, onde é a biqueira, para você ver como é que é o tráfico aqui. Como que é o tráfico? Não, agora faz um parênteses. Como que é o tráfico no Rio? O tráfico no Rio, você chega lá, vai dentro da comunidade, você vê uma mesa maior do que essa, o que você imaginar de droga tem ali. É droga, é arma. É uma banquinha da É uma banquinha, uma droga. banquinha cheia de droga. Você Literalmente chega lá, é um comércio. é um comércio, como fosse uma feira livre. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi, eu Beleza. E comecei aqui? rindo. Não, e aqui? O que aconteceu aqui? Aqui? É. Então eu cheguei, o que eu fiz? A gente chegamos, olhamos, não vi nada fora do normal. Rapazinho com uma sacolinha? Com a sacolinha, vendendo uma droga sem camisa, sem arma. Lá a gente vê o tráfico, o pessoal com um fuzil pendurado, outro em volta, com pistola. O que você imaginar de arma? É diferente. O tráfico é diferente. É Então, diferente. isso que a mídia mostra é realmente É real, isso tudo é real. E você vê a população, o ser humano passando, é criança passando para lá e para cá, pais, família passando para lá e para cá, e isso virou algo natural para eles. E eles têm como virou um costume deles, eles têm tiroteio, eles agem de forma natural, não é igual quem está de fora. Como eu não morava dentro da comunidade, então quando a gente ouvia tiroteio, aquele movimento, a gente ficava assustado. Só que eles lá dentro, eles agem naturalmente. Porque aquilo virou um costume, virou uma habitual, né? habitual deles. É habitual deles. Na verdade, assim, o que acontece, gente? O Alex veio do Rio de Janeiro. O evangelista William veio de São Paulo. De que lugar você é de São Paulo lá? Olha só, eu vim Zona Sul de São Paulo, extremo sul, Eita. Grajaú. Olha, eu vou falar pra você que a realidade não é muito diferente do nosso irmão Alex, não. Não Ali não. também, a Zona Sul inteira ali é meio, tem alguns lugares ali que é bem complicado, né? Zona Sul, lado do Grajaú ali, Parque Cocaia, Jardim Eliana, então é um lugar bem remoto mesmo, temos praticamente um lugar meio esquecido. Sim. Né? Então eu vim pra cá, acho que Deus também me pegou no laço. Então vem pra cá, eu vou E tirar trouxe. você desse lugar. Mesma Vocês dois são cristãos desde pequeno. Você, Alex? Eu tenho 21 anos de evangelismo, De cristão. de cristão. Você tá com 63? Não, brincadeira. Oh, Então você aceitou Jesus com 20 anos, mais ou menos, com 18, 20 anos, 18, 20 anos. 18, 20 anos. E você, evangelista? Eu fui criado no berço evangélico até os 14 anos, né, na época do batismo, lá muito remotamente atrás, 14 anos se batizava. E aí, William, vai se batizar? Eu falei, não quero. Saí fora, e minha mãe falou, tá bom, meu filho, então tá tudo certo. E aí, saí fora do evangelho, voltei para Cristo, minha filha Maria Clara tem 18 anos, tem exatamente... A Maria não fez 19? Fez 18? Não, fez 18. 18. Tem uns 20 anos aí que eu voltei para Cristo. Gente, você começa a observar o que Deus faz. Eu vou contar uma história para vocês. Eu não sou de berço evangélico. O meu pai era todo errado. Era tudo errado. Ele levou a gente para a igreja. Eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Meu irmão faleceu, né? Eu vou desde os 2 anos, dos 2 anos e meio, 2 anos, de 1 ano e meio mais ou menos para a igreja, com a minha mãe. Então fazem 40 anos que a gente vai na igreja. E eu passei por esse período aí. Sim. Eu tocava na igreja e não vou falar o nome da igreja, mas uma igreja bem rigorosa. Certo. E naquela época, eu me lembro que para você poder tocar, a minha irmã era líder da mocidade, e para você poder tocar, você tinha que ser batizado. Sim. Eu tinha 12 anos, eu nem sabia o que estava acontecendo. Só que eu via a necessidade de tocar, porque o meu amor era tocar, né? Uhum. E aí eu fui impulsionado a batizar. E eu lembro que naquele dia, quando que o irmão estava fazendo, era um culto de sexta-feira, que era culto de ensino,
e o pastor estava falando lá e tinha uma criança na igreja chorando. Sabe aquelas crianças que parecem criança corneta? Certo. E não parava mais. E eu, com meus 12 anos, queria ser proativo, ajudar, peguei essa criança no colo e fui lá fora. E a igreja ela tinha uma entrada que era do fundo, né? A porta do fundo, e tinha uma porta lateral que já dava no altar. Perto do altar. E o pastor estava chamando as pessoas que estavam candidatas ao batismo. Rapaz, ele falou o meu nome. Eu estava com aquela criança no colo, fui correndo para a porta lateral. Eu apareci, a igreja estava lotada, lotada. A minha mãe é testemunha disso. A minha irmã e minha mãe é testemunha disso. Ele olhou para mim e falou: você quer se batizar? Você quer se batizar? Eita história. Você nem na igreja você fica. Você nem na igreja você tá. Como que você quer se batizar? Naquele momento, eu tomei uma decisão, que é aquela decisão do adolescente que quer virar homem. Falei: mãe, nunca mais eu piso numa igreja evangélica. Nunca mais eu vou para a igreja. O que aquele cara tá pensando que ele é? Eu queria arrebentar o pastor no meio. O pastor era baixinho, eu queria arrebentar ele. Então, a minha história de batismo foi meio complicada, né? Só que assim, existe uma coisa que as pessoas não conseguem perceber. É o propósito de Deus, a promessa de Deus e a vontade de Deus, né? Naquele momento eu estourei. Naquele momento, praticamente eu não queria mais ir para a igreja. Mas e a vontade de Deus? E o propósito de Deus? Né? E a gente pode até tentar ficar fora, né? Às vezes a gente tenta fugir das coisas de Deus, mas não tem para onde fugir. Porque Deus, ele sempre vai nos achar, né? Deus, ele me encontrou, nós me encontrou o pastor novamente, né? Isso é maravilhoso. E hoje, como diz aquele menininho da bateria, né? Hoje eu vou contar para vocês, eu não era nada. E hoje eu sou pastor. Oh, glória a Deus. Dá ciolinho. Esse rapaz é muito bom. Muito legal. Na verdade, irmão Alex, o que a gente está pensando aqui? Você saiu do Rio de Janeiro, certo? Talvez, como o evangelista tinha acabado de perguntar para você, se tinha um propósito, se já tinha marcado, você já tinha pensado em sair do Rio de Janeiro? Nunca tinha pensado em sair do Rio de Janeiro. E não passava nem na minha mente, nem na minha cabeça de sair. Então, só que foi algo que Deus ele permitiu que acontecesse isso. Para que tivesse um recomeço. Porque às vezes a gente, no momento, a gente não vai entender. Mas desde o primeiro dia que eu fui convidado pela empresa que eu trabalho para ser transferido, porque a empresa veio transferida do Rio para cá. Eu recebi esse convite, eu comecei a orar e pedir ao Senhor, falar: Senhor, que o Senhor venha fazer a Tua vontade. Eu não sei qual é o plano que o Senhor tem na minha vida e na vida da minha família. Só que eu sei que o Senhor faz tudo com perfeição. Sim. Então eu comecei a orar ao Senhor, me entregar na mão do Senhor. Falei: Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade. Se não for da Tua vontade, que o Senhor não permita que eu venha junto com a empresa para São Paulo, para Itatiba. Isso. Só que Deus foi fazendo de uma forma tão tremenda que Ele foi preparando tudo do jeito dele. Como eu falei, Ele faz tudo com perfeição. Então, eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, também que o Senhor for de me levar para São Paulo, eu e minha família, que você prepara até um local que eu possa congregar e fazer a Tua vontade, continuar trabalhando na Tua casa. Só que o que eu vejo nisso tudo agora é porque Deus estava vendo que tinha uma congregação que estava orando e pedindo ao Senhor ajuda. Sim. Estava pedindo socorro. Sim. Para quê? Porque uma igreja, ela não é uma, duas pessoas que conseguem fazer a obra de Deus. Fazer então precisa tudo, né? fazer tudo. Então Na fica verdade, sobrecarregado. A gente orou no propósito de falar: Senhor, envia pessoas, envia membros, envia obreiros para a gente continuar a sua obra, né? A igreja, na verdade, nesse trajeto aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse 1 ano também, que faz parte desses novos recomeços. Sim. A gente passou por várias situações, né? E o Senhor trouxe, enviou, algumas pessoas permaneceram, algumas pessoas foram. Mas não diferente da sua história, o William também não é. Ele já falou que ele já veio de São Paulo. Como que você veio para Itatiba? O que aconteceu? Foi a trabalho? Foi por ministério? Você já pensava em mudar de cidade? Não, na verdade, a minha história é meia... Eu trabalhei em São Paulo por um bom tempo, né? E pagando aluguel lá. Meu pai tem uma casa aqui em Itatiba, né? E assim, aí eu fiquei um período desempregado lá em São Paulo. E o meu pai com a casa vazia aqui em Itatiba, ele falou: olha, William, a casa tá lá.
se você tiver coragem, tá tudo certo. Se tiver coragem, tipo, tá tiver ruim demais. Brincadeira. Vai pra lá e vai morar lá na casa. Sim. Né? Então meu pai disponibilizou essa casa. Bom, desempregado, pagando aluguel, então não tinha recurso para pagar o aluguel. Falei com a minha esposa falou, vamos embora. E, aliás, é uma mulher excelente que sempre esteve do meu lado. O que eu decidia, mesmo sendo, com perdão da palavra, coisas erradas, que talvez não iria dar certo, ela estava do meu lado. Essa mulher é sensacional. E ela falou, vamos embora. E aí eu vim para Itatiba para morar nessa casa, e desempregado. Cara e coragem. Aí, Desempregado, você veio? desempregado. E aí tinha uma obra, rapaz, de frente em casa. Fui lá e bati na porta da obra no outro dia. Tá precisando de ajudante aí? Falei, rapaz, eu tô, mas eu vou te pagar R$60 a diária. Você quer? Eu falei, quero. Meu Tô Deus. dentro. Meu Deus. Fui pra lá, trabalhei uma semaninha e enviei currículo. Com uma semana de currículo enviado, uma empresa me chamou. E a partir daí você vai conhecendo pessoas, né? Vai se movimentando. E aí eu comecei a congregar em uma igreja aqui. E eu vou falar para você, pastor e diácono Alex, só patinei. As igrejas aqui, muitas vezes, muito dinheirista, desculpa o perdão da palavra. Infelizmente o pessoal usa a palavra de Deus, né? Sim. Infelizmente para alguns meios errados, né? E aí eu só patinei e hoje eu tô aqui, para a glória de Jesus. Eu fiz um devocional e esse devocional ele fala de novos recomeços. Qual que foi a ideia desse projeto do devocional que nós todos vamos fazer, né? A pastora ela colocou para todos nós obreiros para a gente fazer. E eu falei de uma parte do devocional que em todo o tempo, se você olhar para a Bíblia, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, existe a necessidade de ser preparado para algo. Se você olhar a história de Abraão ele estava preparando, né? Abraão esperou. O problema do cristão e do mundo de hoje é o tempo. Ninguém quer esperar nada. É importante, você para e vê, 15 segundos. Se não é importante, você manda para cima, você vai passando. Abraão, ele esperou 40 anos pela sua promessa. E quando chegou praticamente a promessa do Senhor sobre a vida de Abraão, o Senhor vai lá e pede filho. Sim. Olha que situação. Só que Abraão, o que ele fez? A palavra de Deus ela fala que ele acordou de manhã e ele começou a catar lenha para preparar o altar. Não diferente disso, isso vai estar envolvido com a sua história que você falou. Não diferente disso, o que aconteceu? Lá em Êxodo, você começa a ouvir a história de Moisés. Moisés ele estava no ponto A e ia para o ponto B. Era só isso. E Deus ia abençoar o povo. Mas quando que Moisés saiu do Egito, primeiro as 10 pragas, Deus endureceu o coração de Faraó. Tem duas visões com relação a isso. A primeira, cristã, tipo assim, Deus ele fez a justiça e por isso que foi as pragas. A segunda, era necessário que tivesse esse tempo para que as pessoas mudassem o seu pensamento. Sim. Quando que o pessoal saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, eles não foram direto para a Terra Prometida. Eles ficaram mais 40 anos. Peregrinando. Por que 40 anos? Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente quer ter uma casa com 20 quartos, mas a gente não arruma nem o nosso. Sim. Às vezes a gente quer ter um carro de 300 mil, mas a gente não cuida nem daquilo que custa 6. Tem mulheres, homens aí querendo casar. Senhor, eu quero um casamento, eu quero estar bem, mas não consegue nem gerenciar a sua própria vida. Tem cara que quer ser diretor de empresa e não consegue nem muitas das vezes assumir o cargo e fazer com excelência a parte dele que ele faz na produção. Olha só, às vezes o tempo que foi na tua vida, que foi na minha vida, que foi na vida do evangelista William, que é o tempo que ele falou, que ele rodou, é o tempo de amadurecimento. Sim. Porque hoje, eu vou falar para vocês de novo, é a história do molequinho. O evangelista William está numa posição onde o Senhor está honrando. O diácono Alex está numa posição onde o Senhor está honrando. Deus está me honrando também. Sim. Né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a honra de Deus na vida de vocês. Deus ele tem me honrado apesar dos tropeços da vida, né? Que a gente dá, né? Então Deus ele sempre tem honra, né? O segredo é nós honrarmos a Deus. Minha esposa ela sempre fala assim, olha, a gente sempre tem que honrar quem nos honra, né? Sempre tem que honrar quem nos honra. Ah, William, por que você não fez isso para tua pessoa? Te honrou? Então vai honrar também. Dá honra a quem te dá honra.
né? Então Deus ele sempre vai nos honrar se nós honrarmos a Ele. Sim, com certeza. Isso é um fato que O honrar a Deus é a primícia, né? é a primícia, é a primícia. Então Deus ele me honrou de uma forma surpreendente. Ele me deu uma família, Ele me deu estrutura, Ele alargou os meus lombos para poder receber a chibatada, né? Porque é assim, é o homem que sai na frente levando Fora os dons. a chicotada. Você sabia que ele toca? Você sabia? Mas tá enrustido, né? Não, mas Deus está fazendo. Aí eu falei, Deus, manda alguém para tocar aqui, manda alguém. Poxa Os irmãos já não aguentam mais eu cantando. Você Né? pediu? Ó, prega, toca. Não, você, pastor, Não. ó, eu vou falar para você, esse é multifuncional. É esse multifuncional, pastor. ele é. A gente atende a necessidade, né? Aí Deus vem e aperfeiçoa os talentos. Vem aqui e faz. Não, peraí, eu vou te mandar um que toca. Ele ficou aqui, escondido aqui. Tipo, teve um dia que ele não aguentou. O dedo dele começava assim lá embaixo, lá. Não, Né? fica mesmo. Ele foi lá e falou assim: quer saber? Eu vou lá. Posso pegar o violão um pouquinho? Eu falei, pode pegar. E eu só observando. Falei, Deus, Aí. você tem negócio aí. Pá, você tem negócio Deixa aí. Deus aperfeiçoar. Mas Deus ele tem me honrado, Fábio. Vai, não, Pastor, Deus. ele tem me honrado. Eu tenho certeza que Deus ele tem muito mais. Quando nós nos Com certeza. dedicamos, eu vou falar para você que está aí ouvindo, quando nós nos dedicamos a fazer as coisas para Deus, Deus ele cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus negócios, cuida da sua finança. Basta nós nos disponibilizarmos a cuidar das coisas de Deus. Eu tenho certeza que Ele tem coisas grandes, honra para dar para você. E é isso que Deus faz, né, pastor? Com certeza. E aí, Alex? O que Deus fez na sua vida? Como você está se sentindo nesse momento com relação à honra, que o Senhor está te honrando? Você saiu do emprego, mais uma vez a história desse menininho, né? Eu não era nada, hoje eu sou baterista, né? Isso aí não sai da minha cabeça. Você saiu de lá, você passou por uma situação difícil na empresa que você trabalhava, só que é necessário, né? Aquela pregação de domingo, rapaz, da missionária Francine, Foi benção. do poço de José. Gente, se vocês não viram essa missionária, a mensagem de domingo, tem lá no nosso canal do YouTube, tá? Aonde que vai a live, vai os podcasts, tá tudo lá. Tem uma live lá do culto da noite da missionária Francine. Ela fala que é necessário, né? Foi necessário jogar José no poço, porque nem tudo que José tinha precisava sair do poço. Algumas coisas ficaram no poço. Então, foi necessário que você passasse por um período de dificuldade para que o Senhor viesse te honrar hoje. Conta um pouquinho sobre essa honra do Senhor na tua vida. Assim, eu fico até constrangido pelo que o Senhor tem me honrado. Porque se eu contar minha história toda, a gente vai ficar aqui o dia todo. Porque Deus ele tem me honrado desde o momento que eu comecei, que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu comecei a cultuar, porque eu venho de berço, né? Minha mãe sempre foi evangélica, ela levava, mesmo a gente pequena não querendo, ela levava a gente para a igreja. Então a gente foi crescendo. Eu queria deixar uma mensagem para você. Você que tem um filho, leva o teu filho para os caminhos do Senhor. Mais que ele às vezes não queira ir, mas você leva. Porque dali vai sair frutos. Porque Glória a Deus. minha mãe, ela sempre me levava a gente para a igreja. Então a gente foi crescendo ali. Então, quando eu cheguei a uma certa idade, todo jovem ele quer construir uma família, ele quer ter uma esposa, Sim. quer ter filhos. E eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, eu quero ter uma família. Eu vejo jovem da minha idade, até amigo, que tem uma namorada, está construindo família. E por que eu não tenho? Só que como foi pregado, eu precisava cair no poço e olhar para cima e Deus trabalhar na minha vida ali para mim amadurecer. Sim, com certeza. Só que chegou um momento que Deus falou, agora é a hora de honrar meu filho. Ele me deu uma esposa maravilhosa. E Deus, quando Ele te dá algo com perfeição. Glória a Deus. Então Ele me deu uma esposa maravilhosa. E para completar, Ele me deu uma filha que hoje ela é do Ministério de Dança. Como é que ela começou esse Ministério de Dança? Ela tinha aproximadamente 2 anos de idade. Eu e minha esposa, a gente estava no cultuando, lá atrás na igreja, que a gente congregava no Rio. Então ela gerou dentro dela esse desejo. Então ela chegou para minha esposa e para mim e falou assim, papai, mamãe, eu posso dançar?
na hora a gente não entendeu. Só que aí ficamos assim, falando, não, filha, pode ir lá, pede o pastor, ver se você pode dançar. E Deus começou a usar ela ali tremendamente, porque eu e minha esposa, a gente nunca foi, assim, só um tímido, a gente não é de dançar. Só que a gente sabia, quando a gente olhamos ela dançar, a gente viu que era algo que Deus estava colocando e estava usando ela. Então, a partir daquele momento, Deus foi usando ela de uma tal maneira, porque ela não faz aula de dança, ela não faz nada. É o Espírito Santo que ela faz essas coreografias e conduz ela. Então, Deus ele tem me honrado. Então, a partir daí, Deus só foi me honrado e eu tenho feito o meu melhor para tentar honrar o Senhor também. Glória a Deus. Sim, com certeza. Eu quero fazer. Vocês dois têm algo em comum. Primeiro, saíram de fora da cidade, vieram para uma cidade, né? Largaram a parentela e vieram para onde que Deus mostrou. É bem isso. É bem praticamente isso, né? A segunda questão, eu vou deixar. Eu não sei se eu faço. Vou fazer uma sequência aqui, daí vocês decidem o que vai fazer, beleza? A segunda questão é que vocês têm mais algo em comum. Os dois têm uma Lorena na sua vida. Pois é. Eita aí. Que A glória. minha Lorena tem 12 anos já. E as duas Lorena têm uma responsabilidade muito grande, porque as duas Lorena, elas têm o hábito de, vamos dizer, eu não sei se é pelo nome, eu acho que não é pelo nome, eu acho que é pela história, pelo propósito. Elas têm o hábito de carregar a sua família nas costas. Elas têm ambas as Lorenas, você olha, elas sempre estão preocupadas com a família. Isso aí. Elas sempre estão preocupadas. A Lorena do William, quando que ela vem no trabalho dos jovens, ela olha, você fala assim, você está orando por você? Não, estou orando pelo meu pai, estou orando pela minha mãe, estou orando pelos meus irmãos, né? Isso é um amor, né? E a Loreninha, a primeira coisa que ela fala, ela chega assim, tio Fábio, meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, né? Então eu queria que vocês falassem rapidinho assim sobre a Lorena da vida de vocês, beleza? A minha Lorena, ela é bênção em nossas vidas, porque Deus já livrou aquela garotinha da morte umas 2 vezes. Eita! Umas 2 vezes. Uma certa vez ela broncoaspirou o remédio e minha esposa internada, né? Eu tive que ficar me dividindo entre o hospital que minha esposa estava internada e a Lorena porque ter broncoaspirado e quase perdeu a vida. Uma outra vez minha esposa estava limpando a casa e o balde com água e Lorena pequenininha. Ela foi me brincar com a água e minha esposa lá passando pano na casa e o balde... Virou. Não, Ela virou no balde? ela desceu dentro do balde e ficou com as Eita. perninhas para cima. Minha esposa falou, mas cadê a Lorena? Tá em silêncio, não vejo Lorena. Ixi! Quando minha esposa chega, tá a Lorena com a cabeça dentro do balde e as perninhas para cima, assim, ó. Minha esposa foi, socorreu ela. Poxa vida, e eu entendo os propósitos de Deus, porque Deus vai usar muito aquela garota e ela é bênção Novos recomeços demais. mesmo, hein? Novos Bênção recomeços. demais. E a sua Lorena? A Lorena é a minha filhota, é minha razão de viver. Foi um presente que Deus me deu, porque nos momentos de, às vezes, de tristeza, às vezes momentos de fraqueza, ela vem dar um abraço. Então, e Deus usa muito ela. Amém. E ela é uma bênção na minha vida. Hoje, assim, eu não sei o que é viver sem ela. Com certeza. E- Que declaração, hein? E foi foi um presente que Deus me deu, porque quantas vezes eu dobrei meu joelho e pedi ao Senhor, Senhor, me dê uma família e uma filha abençoada. E Deus me deu em dobro, porque ela não é só abençoada, Sim. porque através daquela dança, como eu fico emocionado de ver ela dançando, fazendo a coreografia dela, e ela tem prazer, é orgulho. Na Eu tenho. verdade, a gente já percebeu. Gente, se você vai colocar... Se tem uma menina que vai nascer, se você for colocar o nome de Lorena, presta atenção. É abençoada? Elas são abençoadas, mas são arteiras. São arteiras, tá vendo? Já percebeu a minha, né? Ó. Ó, pulou lá de cabeça no balde, queria nadar. Você sabe que eu queria pôr um adendo, né? Às vezes o nosso irmão, o diácono Alex, falou que a mãe sempre impulsionou de ir para a Sim. igreja. A Bíblia diz assim, né? Ensina teu filho no caminho que deve andar. Que deve andar. E eu queria tirar um paradigma das pessoas, porque, poxa vida, criei meu filho nos caminhos do Senhor e agora ele está fora, né? Essa responsabilidade não está mais na mão da mãe, nem na mão do pai. Essa responsabilidade não está mais. Porque você ensinou, é questão de escolha, pastor. Sim, escolha. É questão de escolha. É Então escolha. a mãe e o pai fez um excelente trabalho. Levou, ensinou, doutrinou, o caminho é esse, seguir e permanecer nele.
lá na frente o filho se desvia, pode tirar a preocupação do seu coração, pai e mãe, porque você já ensinou. Então, daqui para frente é com ele e Deus. Então, tira isso do coração, porque às vezes fala, poxa vida, onde é que eu errei? Não errou. Sim. Não errou, é. Não errou. É sempre aquele sentimento de culpa, né? Mas em boa Pra parte, justificar. Mas em boa parte os filhos, eles são resultado da criação do pai. Isso Sim, é com fato, certeza. né? Porque o filho é como uma flecha. A flecha ela tem que ser retirada da madeira, né? Tem que ser tratado para construir uma flecha. Então, a flecha tem um alvo. Para onde você está direcionando o seu filho, né? Então, precisa Não, com rever certeza. alguns conceitos. Nós vimos isso, a gente vê isso também. É outro projeto que nós temos aqui, que é o HARP. Esses dois aqui, ó, fazem parte do HARP. Deus tem abençoado vidas através desse projeto. A gente está cheio de projeto na igreja, né? Na verdade, quando a gente olha a responsabilidade dos pais com relação aos filhos, da criação, da flecha, como foi falado, a gente começa a perceber, né, o propósito de Deus, a vontade de Deus e o objetivo de Deus nas nossas vidas. Tem uma frase que a turma fala, na verdade, assim, é pro ego feminino, né? Fala assim que sempre por trás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Não, é verdade, isso é verdade mesmo. Eu tenho ali em casa a pastora Andresa, né? Eu acho que assim, todas as mulheres da minha vida, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, minha filha e minha esposa, elas sempre motivam a eu ser melhor. Né? Às vezes você está esperando alguma coisa, que nem eu chego em casa, a pastora Andresa, eu falo assim, olha, eu fiz tal coisa. Ela falou, só isso? Mas não é só isso, tipo, do sentido de você não estar fazendo. Ela falou assim, você pode fazer melhor. Então, parte do que eu sou hoje, eu falo porque eu tenho uma grande serva de Deus na minha vida. Ela exige que eu faça melhor. Na verdade, nós temos que estar do lado de pessoas que exigem isso da gente. Né? Então, eu gostaria que vocês gravassem uma mensagem aí, direcionada agora para a esposa de vocês. Né? A gente sabe o quanto é importante para esse período da nossa vida e para essas mudanças acontecerem, o quão necessário é que elas fazem parte, que elas sejam fundamentais, elas são integrantes, né? Elas, na verdade, a gente só muda se elas falarem que sim ou que não, porque elas têm Eu quero que você entenda isso, mulher. Eu quero que você entenda isso. Você, na verdade, determina praticamente se o seu marido vai ser abençoado ou não. Porque se o seu marido sai de casa com o propósito de fazer o melhor dele na empresa e ele não consegue às vezes fazer, é porque alguma coisa aconteceu dentro de casa. Não é que você é responsável de modo total, mas grande parte da consequência do sucesso do teu marido está sobre as suas costas. Porque aquilo que o evangelista William falou e aquilo que o diácono falou também. É tipo assim, se eu estou onde que eu estou, cheguei onde que eu cheguei, é porque elas sempre estiveram conosco. Sem dúvida. Tá? Então quero que vocês falem aí, né? Primeiro o evangelista William, fala um pouquinho da Eliane e manda um recadinho para ela aí. Para a Eliane aí, minha esposa querida, amada, na verdade ela sempre honrou o que a Bíblia diz, né? De ajudadora e auxiliadora. Esse papel dela nas nossas vidas, na minha vida, é fundamental. E ela sempre honrou esse papel dela, de ajudadora e auxiliadora. E eu quero dizer que eu a amo. Porque sem ela, a Bíblia diz assim, que sem Jesus nada podemos fazer. No plano terrestre, marido e mulher, maritalmente, sem a minha esposa nada eu poderia fazer. Eu não poderia estar onde eu estou hoje se não fosse a ajuda dela e o amor dela para a minha vida. Te amo, querida. Eita glória! Glória a Deus. O fogo desceu, hein? Vai, Alequinho, agora é a sua vez. Fala lá pra Martinha. Foi algo que, assim, Deus foi um presente que Deus me deu. Porque se eu contar um pouquinho a nossa história, é até engraçado. Não era pra vocês estarem aqui. Porque eu conheci a minha esposa através da minha cunhada. Só que a gente já tinha se cruzado, mas nenhum dos dois tinha olhado um pro outro. Só que chegou um momento que Deus falou, é agora que eu vou abençoar minha filha e meu filho. E a gente se conheceu e foi algo tremendo. Deus, foi um presente que Deus me deu. E tudo que eu sou hoje, primeiramente a Deus, agradecer a Deus e essa digníssima esposa que eu tenho. Porque a esposa é algo importante, muito importante na nossa vida, porque é ela que naqueles momentos que a gente está agitado, que a gente não está vendo, porque às vezes a gente não consegue observar certas coisas, e é onde que ela vai ali e nos dá uma palavra, nos dá um abraço e nos motiva a fazer algo melhor. E minha esposa, tudo que
eu tenho feito, ela tem me apoiado. A gente, claro, casamento não é fácil, às vezes é difícil, mas Você Deus, briga? Ele sabe. Você briga? Eu brigo. Tem briga, isso existe briga. Eu também Às vezes brigo. existe. Amor, ó, eu vou falar, eles estão ganhando porque eles estavam, ó, eu vou falar uma coisa pra você, amor. Eles estavam ali no close da câmera aqui, eu vou levantar aqui, ó. Você é a melhor esposa do mundo. Não, Ah, a minha, não, a minha. A minha. Eles aí não sabem de nada. É a melhor esposa do mundo, de verdade, É a amor. minha. Como que o evangelista ele brincou comigo no começo, que a gente tá fazendo Maria e Gabriela, não é isso? Eu vou falar pra vocês. Esse nosso pastor aqui, ó, a Maria Gabriela, ela entrevista, as pessoas chamam, o entrevistado diz assim, ele é cantor, é ator, é compositor. Aí o nosso pastor é o seguinte, ele é pastor, nosso pastor é tocador, Ei. ele é eletricista, só não é pintor, né? Não, pintor não. Ele Pintor pintor não. não. Pintor tá fora. Pintor não. Ele é conselheiro, ele é capelão, Isso. ele Diplomata. é engenheiro, é Diplomata. diplomata. Meu Deus do céu, quantas bênçãos Deus derramou sobre a sua Quantas vida, bênçãos. pastor. Na Puxa verdade, a vida. gente tem que ser multiuso, né? E não era pra você estar aqui. Com certeza. Eu sou o exemplo disso. Verdade. Como fica. A Maria Gabriela faz aquele negócio lá dela, lá, né? Eu quero fazer um bate-papo rápido com você. E agora, nesse momento, eu vou falar uma palavra e você fala que vem do seu coração. A gente vai fazer isso agora aqui. Beleza? Não, e antes disso, queria te fazer uma pergunta. Pode falar. Da onde vem essa motivação? Puxa vida, excelente pergunta. Rapaz, o entrevistado era você. Mas o homem do campo parece que não cansa. Na verdade, eu acho que é o seguinte. Enquanto ainda tiver uma pessoa sem ouvir falar de Jesus, eu vou permanecer e vou continuar. Na verdade, nós não fazemos por recurso. Nós fazemos pela necessidade das pessoas ouvir o amor de Deus. Glória a Deus. Porque o amor de Deus é algo que transformou a minha vida. E se deu esperança para mim, por que não pode mudar a vida das Glória a pessoas? Deus, é isso aí. Às vezes uma pessoa tá querendo se suicidar agora nesse momento. E aí ele vai lá no feed e olha essa live e vê o seu testemunho, vê o seu testemunho. Tem muitas pessoas hoje querendo desistir do casamento. Fala que não dá mais. Escuta o nosso testemunho aqui e Deus vai lá e restitui. Então eu acho que existe uma necessidade, mas dentro de mim existe uma força, uma vontade maior de fazer para a glória de Deus. Sabe, tipo assim, não medir as dificuldades, mas olhar para o projeto no final. Então a gente não tem câmera, a gente não tem condições financeiras para a gente adquirir um cenário legal. Mas o que aconteceu? Vocês não sabem disso, gente. Eu falei para os meninos, a gente estava na reunião de evangelismo, falei, ó, a gente precisava fazer uma live e tal, só que eu estou esperando para a gente conseguir dinheiro, recurso, para a gente comprar os microfones. Automaticamente nós se dispomos aqui, nós três compramos o microfone, porque a palavra do Senhor tem que ser pregada. Se eu olhar e falar, William, você tem condições de comprar um microfone? Eu falo, não tenho. Se eu olhar e falar, Alex, você tem condições de comprar? Não tenho. Eu também não tenho, mas o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades todos os dias. Então essa motivação vem disso. Do calor, da vontade, do amor mesmo pela obra, de fazer com excelência aquilo que a gente faz. E Cortella, ele fala, faça o melhor que você tem na condição que você tem, né? Sim. Então a condição que a gente tem é essa. A Vamos gente fazer o tá. nosso melhor. A gente vai chegar lá. Eu já falei já Meu numa Deus. live. Gente, ó, um recadinho aí, ó. Mas não é brincadeira, mas é um recadinho. RR que se cuide aí, que eu tô chegando na televisão. Olha só, O hein? Silas Eita, Malafaia. Poxa vida. Como lá- que é o homem de chapéu Lá lá? no Valdomiro. Valdomiro. Ó, você que está escutando, Valdomiro Santiago se cuida, que a gente tá chegando na televisão. Né? Na verdade, Glória a assim, Deus. a gente faz uma brincadeira, mas eu admiro muito essas pessoas que eu falei, porque eles tiveram iniciativa e propósito e chegaram aonde que tinha que chegar. Corajosos. Né? Assim como o Senhor levantou pessoas sérias e responsáveis que hoje estão assumindo a parte da política, né? Eu não tenho aptidão para isso. Me perguntaram por que você não quer ser político. Hoje eu sou pastor, eu não vou rebaixar meu cargo. Olha só. Eu honro quem é político, eu tenho admiração, mas o que Deus tem para mim é coisa diferente. Né? Eu posso influenciar vidas e motivar vidas através do meu chamado pastoral, não através da política. Eu posso trabalhar através disso. Né? E assim como vocês estão fazendo. Deus ele não precisa de eco, precisa de pessoas autênticas. Precisa do Alex que erra, precisa do William que erra, precisa do Fábio que erra. Isso aí. E através de nós o Senhor tem feito. Né? Glória a Deus. Então, Amém, ó, glória a Deus. eu vou fazer a pergunta para vocês e vocês falam que representa, tá? Então, só um exemplo assim, eu vou falar assim para vocês assim, flor, daí você fala o que representa, beleza? Então vamos lá, a primeira questão que eu quero falar para vocês, Deus, o que representa na sua vida, evangelista? Deus para mim é tudo. Sem Ele nada eu posso fazer. Você, Deus é em primeiro lugar em tudo, porque sem Ele eu não posso fazer nada.
Ele que conduz a minha vida, Ele que controla a minha vida. Tudo é controlado pelo Senhor. Sim, a segunda pergunta não é de modo geral, tá? A igreja, o que a igreja representa para você? A igreja, ela está me ajudando a se estruturar. É parte da minha estrutura. Sim, É a isso igreja. aí, a igreja. Para você? A igreja é algo que você vem para se fortalecer. Ouvir a palavra, você cuidar da sua alma. Se você está quebrantado, você está com o coração triste, quando você bota os seus pés na igreja, no altar, você se renova. Deus, ele traz esse renovo para você. Isso aí. Agora essa daqui é a preparação para o choro. Família, o que representa para você, evangelista? Poxa vida. Agora Olha, até hoje. foge até palavras, né, de descrever a minha família. Minha família é meu suporte, poxa. Meu suporte. A minha família é algo que Deus me deu e é o meu suporte. Eu não posso fazer nada se não for pela minha família. Sim. E você, irmão? A família é um presente que Deus me deu e é algo que a gente fica até sem palavras para falar. Porque é onde, como o irmão, o evangelista, o William falou, é o nosso suporte ali. Se ela está triste, se ela está passando um momento difícil, a gente também fica triste. Isso aí. E vice-versa. Não tem como. Sim. A outra pergunta que eu quero fazer para vocês é sobre o nosso filho mais novo. Esse filho, eu acredito que assim é promessa de Deus tanto para minha vida como para a vida de vocês, para esse tempo. Nós temos um filho que fez 1 ano, que é a nossa igreja, Comunidade Tenda. Amém. O que a Comunidade Tenda representa para a sua vida? Poxa vida, a comunidade Tenda para mim literalmente é um recomeço. É um recomeço da minha vida, da minha história, de tanto, como eu falei no início, de tanto patinar, de tanto tropeçar. Eu cheguei aqui, eu tropecei dentro da igreja Comunidade Tenda, Ministério Recomeçar. Estamos caminhando e crescendo junto, é tudo. E você, irmão? A Comunidade Tenda, aproximadamente uns 7 meses, né, que estou congregando na Comunidade Tenda. Foi algo extraordinário, porque eu sabia que Deus ele ia preparar um local que eu e minha família congregasse. Mas a gente foi recebido de uma forma tão tremenda que foi algo que quando a gente entramos a primeira vez foi impactante. Porque foi algo que ardeu dentro da gente. E hoje eu estou desfrutando de algo que eu não desfrutei antes. Então a Comunidade Tenda hoje é onde é a minha estrutura aqui, é onde eu consigo cultuar o Senhor, eu consigo me derramar aos pés do Senhor. Glória a Deus. Porque o importante é isso, é você estar num local, num ambiente que você se sinta bem, que você se sinta a presença do Senhor. Isso aí. Entendeu? E que você seja útil para a obra do Senhor. E aqui, na Comunidade Tenda, a gente consegue ser útil ao Senhor. E é uma igreja muito acolhedora. Isso. Pensa num povo que gosta de abraçar. Gosta mesmo. O povo gosta de O abraçar. povo aqui, vou falar para você, abraça toda hora. Minha sogra, então, nossa, psicóloga sol. Poxa vida. Gente, a gente falou sobre novos recomeços, tá? Eu vou deixar aqui minhas considerações finais e cada um de vocês eu gostaria que depois falasse sobre as suas considerações finais. Ok. Quando a gente fala de novos recomeços, a gente está falando para você que às vezes parece, sabe aquele do Marquinhos Gomes? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Gente, é importante que você entenda que mesmo nas situações difíceis, o Senhor ele abre portas para a tua vida. O que eu costumo dizer? A palavra, ela é um alimento para a nossa alma. É um alimento para a nossa alma. O evangelista William, ele é eletricista. Ele sabe que quando que a gente chega num hospital e a porta abre automaticamente é porque tem um Tem um sensor, né? sensor de Presença. presença. Presta atenção nisso que eu vou te falar. A palavra ela é um alimento que nós temos que carregar no nosso coração. Mas o que abre a porta é a presença de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando por um momento difícil, você entrou, chegou numa porta, a presença do Senhor, ela abre a porta do emprego, ela abre a porta da prosperidade, ela abre a porta da alegria, ela abre a porta da cura. Então, meu irmão, não tem necessidade de você passar por isso sozinho.
Nós estamos aqui na igreja para orar com você, para chorar com você, porque você, mesmo você não vindo aqui, você continua sendo nosso irmão. Amém. Então que você carregue a palavra de Deus no seu coração e a presença do Senhor Jesus que abre portas na tua vida. Glória a Deus. Amém? Vai lá, evangelista. As minhas considerações finais é a seguinte: mudança e recomeço é sempre dolorido, né? Para você mudar e recomeçar, sempre vai doer, né? E eu passei por esse processo, estou passando por esse processo de mudança e recomeço, e eu estou no lugar certo, na comunidade Tenda, Ministério Recomeçar. Na hora que eu olhei o ministério escrito Recomeçar, eu falei, esse é o lugar. Então não se sinta sozinho, não se sinta desamparado. Nós temos aqui um lugar acolhedor, aonde verdadeiramente Deus habita. Deus habita nesse lugar e aqui tem pessoas preparadas para te receber. Esse lugar é lugar de bênção, é lugar de recomeço. Glória a Deus. Vem para cá. E eu queria deixar essa mensagem que não importa o desafio que você venha passar, se Deus ele fechou uma porta, é porque Deus ele tem outra melhor ainda para abrir. E às vezes ele vai tirar você do momento de conforto para que você venha ir para outro local distante e que a glória dele seja glorificada e que alguém seja alcançado. E da mesma forma que ele fez comigo e com a minha família, ele pode fazer na sua vida também. E aqui na comunidade Tenda é algo que a gente fica até sem palavra para falar, porque é uma igreja acolhedora, uma igreja amada, porque todos amam uns aos outros, trata do teu próximo, tem um carinho como fosse irmão e filhos, porque nós somos irmãos. Então, se você está precisando de um lar espiritual, tu venha para a Tenda, porque você vai ser bem recebido, tanto por nós como pelo Pai. Glória a Deus. Entendeu? E eu queria deixar essa mensagem para você. E você que se encontra triste, você tem que olhar de uma forma diferente. Que Deus ele está cuidando de você. Nos momentos tristes, nos momentos difíceis, mas Deus ele nunca esquece do teu filho. Glória a Deus. Uma mãe ele pode até abandonar seu filho, mas o pai jamais vai te abandonar. Essa é a mensagem Salmo que eu queria 27:10, né? Glória a Deus. Salmo 27:10. Gente, só mais um recado para vocês, que aqui, enquanto que eles estavam falando, Deus tocou no meu coração. Nós temos o testemunho aqui, né? O evangelista William, ele trabalha no período da tarde, né? O irmão Alex também trabalha um dia sim, um dia não. E nós batendo um papo aqui, conversando, o evangelista falou assim, eu queria tanto mudar de horário, eu estou orando para Deus mudar de horário. E eu falei assim, olha, cuidado com o que você pede, porque às vezes você está pedindo para mudar de horário e o Senhor está te querendo colocar numa posição de honra. Você só quer mudar de horário, mas o Senhor quer que você seja líder, gerente, diretor, o Senhor transforma a vida. Cuidado com o que você pede para o Senhor. Nós vamos gravar uma live só para falar a respeito disso. Muito Amém. bem. A gente marca um dia para a gente falar sobre a respeito disso. Gente, que Deus abençoe a sua vida. A Igreja Aleluia. Comunidade Tenda, ela fica na rua Rosa Del Nero de Rela, número 30, na Vila Santa Luzia, aqui em Itatiba, tá? Para quem conhece Itatiba, aqui fica na onde que ficava Antigas Confecções Lili. É na rua que sobe para a delegacia, beleza? Mais alguma coisa, gente? Tudo certo. Tranquilo? Deus Beleza? abençoe. Deus te abençoe. Gente, Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Beleza? Tchau. Tchau.